Boa noite, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, hoje talvez teremos a segunda palestra do seminário de louvor, né? Lembram do desafio? Então se tiver alguém com testemunho, nós vamos começar com testemunho. Se não tiver testemunho, aí a Alessandra, coordenadora do grupo, vai prosseguir com outra pregação. Quem tem testemunho de louvor desta semana? Mas vem aqui então, diga o que você disse no microfone. A gente não é obrigado, lógico, respeitando, como o Fernando falou, da intimidade, mas é importante dizer, tenho sim um testemunho, sem entrar em detalhes, Fernando. Na verdade é algo pessoal nosso, né? Para não expor, mas é bonito você louvar a Deus. Realmente nós tivemos já essa semana, quando o Ítalo propôs, né? Semana passada, logo depois, retrasada, né? Nós tivemos já a graça de, rezando o terço de louvor, conseguimos uma graça na nossa vida pessoal, né? Então, olha como é bonito, né, gente? A gente se abrir para o louvor e vamos continuar a fazer o terço de louvor para recebermos mais graças. Foi uma bênção, viu, gente? Dona Creuza. Boa noite, eu também tenho um de louvor, que meu filho saiu com a minha filha, aí eles beberam, foram pro bar e beberam, aí meu filho era 4 horas da manhã, aí ele falou, eu vou sair de novo. Eu falei, em nome de Jesus, você não vai sair. Aí ele estava tomando banho e disse que para sair de novo para a rua. Aí eu comecei a louvar lá no meu quarto, né? E também eu comprei o livro de louvor do Ítalo, e eu já terminei de ler ele todo. Nossa, ele é maravilhoso. E me deu muita força, muito poder mesmo para me aprender nas orações de louvor, né? Ontem ainda saí no ônibus, ainda li ele no ônibus, mas deu uma repassada assim. E uns testemunhos muito bonitos mesmo que as pessoas deram autorização para ele colocar no livro de louvor. E ele fortalece muito. Eu aconselho vocês que não leram ainda, também ler, porque tem muito poder para a gente aprender, para a gente louvar pela nossa família, né, pelas coisas. E muitas bênçãos na minha casa têm acontecido, em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado pelo louvor e pela propaganda. Mais alguém? Mais algum testemunho? Se alguém também da internet que está nos acompanhando e viu a pregação do primeiro dia do seminário de louvor e tiver algum testemunho, digita aí aonde? Tem no chat do próprio site, da própria Web TV, e manda ali pro Eduardo e ele transmite para nós, né? Mas louvado seja Deus pelo testemunho do Fernando, da Sandra e da Dona Creuza. Se alguém tiver mais algum testemunho, coragem, tá bom? Até o final, vamos lá. Então, vamos continuar com o seminário, Alessandra, né? Graças a Deus, né? O coração da Alessandra estava assim. O desafio era sério mesmo, gente. A gente achando, se não tiver testemunho, o seminário continua. Continua nada. Testemunho é testemunho, né? Desafio é desafio, fé é fé. Ou a gente acredita, ou a gente não acredita, né? Mas eu acreditava que teríamos testemunho sim, iríamos continuar com o seminário. Senão eu também não acreditaria no poder de Deus, né? E é interessante, vamos ver se dá tempo também de a gente contar alguns testemunhos, como a Dona Creuza falou. Quem já leu sabe, quem não leu ainda tem oportunidade na nossa livraria, o livro No Poder do Louvor. Um dos primeiros testemunhos que nós temos no livro No Poder do Louvor é um testemunho muito interessante da Terezinha, uma amiga nossa, que participou desse grupo de oração, mas já há alguns anos atrás, não estávamos nem aqui ainda nesse lugar. E ela trabalhava em casa, costurando, enfim. E uma vez ela chegou para mim, eu estava ainda na fase de escrever o livro, né? Estava escrevendo o livro. Esse livro está fazendo 15 anos este ano. E um dia a Terezinha veio para mim dizer que estava passando uma dificuldade e não conseguia
perdoar uma pessoa. Uma pessoa que fez muito mal para ela, para a família. Ela falou, olha, eu não tenho mais nem mágoa dessa pessoa, eu tenho ódio dessa pessoa. Tenho ódio. E eu disse para ela, ó, Terezinha, propus para ela o louvor. Escrevi para ela num papelzinho, porque o livro não tinha sido lançado ainda. Escrevi num papelzinho para ela o terço de louvor. E falei, olha, você vai louvando por essa pessoa. Mesmo que tenha que ser de dentes cerrados, né? Jesus te louve, te bendiga por essa, né? Às vezes tem que ser assim, mas é melhor assim do que murmurar, do que não acontecer nada, né? E ela testemunha aqui no livro que de fato ela fez isso. Ela falou, eu falei para ela, ó, no começo vai ser difícil louvar a Deus por uma pessoa que te fez tão mal, e ela falou, realmente não foi fácil, mas ela insistiu, ela perseverou. Esse é um dos segredos também do louvor, né? Perseverar no louvor. Além da atitude que eu falava na semana retrasada, atitude de louvor. E ela costurava com a irmã dela e um dia ela reclamou com a irmã assim, nossa, que dor no meu braço, né? Tava com A irmã dela falou, mas a sua dor não era na perna? Ela tinha uma dor terrível na perna, que às vezes impedia ela até de trabalhar. Ela não conseguia trabalhar, não conseguia ficar sentada, não conseguia fazer nada por conta daquela dor na perna. Já tinha ido em vários médicos e não conseguia resolver. Só que naquele dia a dor no braço chamou a atenção. Ai, que dor no braço. A irmã dela falou, mas a sua dor não é na perna? Aí que ela deu conta. Ela já não estava mais sentindo nada na perna dela. Porque foi quando ela, através do terço de louvor, ela diz aqui no testemunho, que ela conseguiu perdoar aquela pessoa. Que ela não conseguia. Ela falou, então eu já rezei terço da libertação, terço de não sei o quê, terço disso, terço daquilo. Já fiz não sei quantas orações e eu não consigo me libertar desse ódio que eu sinto por essa pessoa. É um ódio mortal. Não consigo. Falei, então faça o louvor. Louve a Deus por ele. E através do terço louvor ela conseguiu se libertar desse ódio e conseguiu perdoar esta pessoa e conviver bem com ela depois. Que era uma pessoa próxima da família. Então vejam como que Deus age através do louvor. Hoje eu quero falar também da sala escura. Eu estou pensando algumas coisas, lógico, não dá para a gente trazer o livro todo no poder do louvor, senão também depois ninguém compra o livro, né? Já falei dele todo, né? Não, mas não dá para a gente fazer um seminário com o livro todo, porque senão a gente ia se estender muito, mas algumas coisas importantes para a gente saber sobre o louvor. Quem não pegou a primeira semana do seminário de louvor, na nossa página, é só entrar no sagradafamilia.org.br, logo ali você tem os vídeos da última semana. Então a última pregação da semana está ali. Mesmo que não seja de louvor, você entra no YouTube que está indicando ali e você tem uma relação de todas as pregações do grupo de oração. Então ali você encontra a primeira pregação do seminário de louvor, né? Assim como também vai encontrar depois esta daqui. O Salmo 39, versículo 17b. Digam sem cessar aqueles que desejam vosso auxílio, glória ao Senhor. Lembra, eu falei isso na primeira semana, do carro sem gasolina, e glória ao Senhor, e ele foi andando. O Salmo 99 diz assim, sabei que o Senhor é Deus, Ele nos fez e a Ele pertencemos. Somos seu povo e as ovelhas do seu rebanho. Então, ligando um salmo com outro. Digam sem cessar aqueles que desejam vosso auxílio, glória ao Senhor. E este outro salmo, o Senhor é Deus, Ele nos fez, nós somos dele, nós pertencemos a Ele, nós somos o seu povo, nós somos ovelha do seu rebanho, ou seja, nós dependemos constantemente de Deus, do seu auxílio. Quem precisa do auxílio de Deus, diga sem cessar, glória ao Senhor. Isso significa que no nosso coração e nos nossos lábios, o louvor de Deus tem que ser constante. Digam sem cessar, quem precisa do auxílio do Senhor, glória ao Senhor. Ele é o nosso Deus, nós somos ovelhas do seu rebanho, então nós dependemos dele. Ele nos conduz. Precisamos dessa condução de Deus. Muitas vezes nós vivemos situações que parece que não tem saída, não tem solução. Muitas vezes
na vida, neste vale de lágrimas, muitas vezes que nós passamos, nos encontramos diante de situações que você fala, agora a casa cai, agora acabou tudo, agora não tem mais jeito, agora não tem mais solução. E aí então você talvez entre em desespero. Então parece que às vezes você está numa escuridão, você não vê saída, você não vê luz, você não sabe o que fazer. E aí perde a esperança, e é onde entra o desespero, a desesperança. E eu costumo dizer, escrevi aqui, que é como se nós estivéssemos numa sala escura. Uma sala escura, fechados, no escuro, e nós não enxergamos porta, não enxergamos janela, não enxergamos saída nenhuma, não enxergamos nem onde acende a luz, talvez não tenha nem o lugar de acender a luz nessa sala. E nós sabemos que a luz para a solução dos nossos problemas, a saída, a porta, a janela, é Deus. Deus é a luz que deve nos iluminar. Deus é a luz que deve iluminar a saída para nós. E quando nós temos luz, a gente percebe, às vezes, até uma saída que estava tão próxima e nós não estávamos enxergando. Já aconteceu isso com você? Uma situação que você estava desesperado, você não sabia que solução daria para aquele problema, e de repente uma luz de Deus vem e te mostra uma solução muito próxima, uma solução muito simples. Você não, poxa, eu não tinha pensado nisso, por que não pensei nisso antes? É porque às vezes o desespero, a falta de fé acaba nos colocando nessa escuridão, presos nesta sala escura, sem saída. Ou pelo menos nós não enxergamos a saída. Por isso então é que entra o louvor. Temos necessidades, precisamos do Senhor, então digamos sem cessar, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Eu lembro quando éramos sócios de uma livraria, muitos conheceram a nossa livraria, eu era sócio do Silvio, da Márcia, eu e a Rosana, e era assim um aperto terrível muitas vezes. E às vezes ia dando aquele horário de fechar o banco. Isso eu estou falando algo de quanto tempo atrás? 15, pelo menos 15, 20 anos atrás. Não tinha, hoje é fácil. Fechou o banco, você não tem problema, você vai na internet e faz pagamento. Né? Mas não tinha internet, não tinha pagamento por internet naquela época. E nós tínhamos a livraria, a papelaria, o nosso comércio, que não era muito grande, então era assim, era o que entrava no dia, muitas vezes para pagar as contas do dia, era aquele sufoco. Então ia chegando o finalzinho da tarde, perto das 4 horas, o banco ia fechar e não tinha dinheiro para pagar as contas. Aí eu e a Rosana colocávamos ali as contas em cima do balcão e começávamos a louvar a Deus. Senhor, te louvo e te bendigo por essas contas. Glórias a ti, Senhor. Não sei o que vai ser, né? Não temos dinheiro para pagar as contas de hoje. E é o horário do banco para fechar. De repente, na grande maioria das vezes, depois, se não dava, muitas vezes aconteceu também, de você não consegue, mas depois você encontra a solução para aqueles problemas. Mas a grande maioria das vezes, quase como que por milagre, nos últimos minutos, entrava o dinheiro certo para pagar aquelas contas. Aí principalmente era a Rosana que corria, fazia pagamento, aí ela subia ali, aquela Gentil de Moura, né, que a gente virava vergueiro ali, ela entrava no banco, o guarda fechava a porta. Às vezes ela já chegou a sair faltando 1 minuto para fechar o banco. E chegava lá e pagava as contas para nosso alívio, né? Então, assim, estou dando exemplo de conta. Eu sei que quase ninguém tem problema com conta, né? Mas eu sei que nós tivemos, então o louvor nos ajudou muito, né, nos problemas das contas. Mas também temos muitos outros problemas que nós temos que colocar debaixo do louvor. Tem que colocar debaixo do louvor. Esta passagem eu gosto muito, né? E eu chamo de clamando ao céu. É a passagem de Atos 16,
o trecho de 25 e 26, mas tem todo um contexto. Mas o versículo 25 e 26 de Atos 16 diz assim: pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus. E os prisioneiros os escutavam. Eles estavam presos. Subitamente, sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. A situação que Paulo e Silas estavam vivendo ali é porque eles estavam pregando o evangelho abertamente, e a pregação do evangelho incomodava o modo de vida dos romanos. E aí eles foram presos por causa disso. E a palavra diz, se você pegar o trecho todo, a pregação do evangelho incomodava o modo de vida dos romanos. Assim como a pregação do evangelho hoje incomoda o modo de vida de muita gente. De muita gente. A pregação do evangelho incomoda aqueles que estão fora da verdade, aqueles que estão fora do evangelho, aqueles que estão fora do amor, aqueles que estão na corrupção, aqueles que estão na mentira, aqueles que estão no pecado. Incomoda, mas nós não podemos parar. Veja o que o Papa falou para os mafiosos. Vocês viram o discurso do Papa para os mafiosos essa semana, o Papa Francisco? Ele enfrentou os mafiosos, ele falou: convertam-se, saiam dessa vida. O dinheiro que vocês têm é dinheiro ensanguentado. Não vale a pena buscar o poder e o dinheiro a custo do sangue dos inocentes. Convertam-se, porque se vocês continuarem do jeito que vocês estão, vocês vão parar no inferno. Essas foram as palavras do Papa para a máfia. E assim, será que incomodou a máfia ou não? Porque o Papa João Paulo II também tinha feito um discurso fortíssimo contra a máfia. Quase as mesmas palavras. Será que incomodou a máfia? Que não é só a máfia italiana. Aqui, tem máfia para todo lado aqui. Tem a CBF, a CBM, desculpa, a Central Brasileira da Máfia, que fica em Brasília. Ali é a central. Aí ela se distribui em várias sedes pelo Brasil todo. Todo lugar tem. É essa máfia também que tem que se incomodar. A verdade do evangelho. Enfim, e Paulo e Silas estavam ali, numa sociedade como a nossa. Mafiosos, corruptos para todo lado. Mas eles pregavam o evangelho, e o evangelho incomoda o modo de vida dos romanos. E com isso eles foram presos. Arrancaram as roupas deles, açoitaram eles, como diz a palavra, com numerosos golpes de vara. Abriram neles várias feridas, jogaram eles num cárcere inferior. Aí eu fico imaginando como deveria ser horroroso esse cárcere. Frio, fedorento, escuro, junto com os outros presos. E de repente, pela meia-noite, Paulo e Silas começam a cantar um hino a Deus. Começam a louvar a Deus. Paulo e Silas descobriram o poder do caminho, ou melhor, o caminho do poder do louvor. Aliás, está até errado aqui, acho que eu não falei semana passada, muitos já sabem disso, né? Vocês sabiam que o louvor não tem poder? Quem sabia que o louvor não tem poder? Só a Miriam. Puxa vida. A Rosana também sabe. Vocês sabiam disso? Eu esqueci de fazer esse alerta para vocês, semana retrasada. O louvor não tem poder. Você concorda com isso? Quem concorda que o louvor não tem poder? Levanta a mão. Nossa, só 2 pessoas. Elas estão certas, sabia? O louvor não tem poder. Quem tem poder, Chico? É o Senhor, é exatamente isto. Exatamente. Quem tem poder é Deus. O louvor não tem poder nenhum. O louvor é uma forma de oração. A oração também não tem poder. Quem tem poder é Deus. Porque senão eu faço oração e acho que as palavras são mágicas e começo a achar que quem tem o poder sou eu. E isso é para quem tem vocação de He-Man. Eu tenho a força. Não, quem tem a força é Deus.
Quem tem o poder é Deus. Apenas a nossa oração toca o coração de Deus. Porque Deus tem uma fraqueza. E a fraqueza de Deus é a nossa oração. É o nosso louvor. E esse louvor toca, e Deus, sendo tocado pelo nosso louvor, Ele libera o seu poder. Foi isso que aconteceu naquela cadeia. Paulo e Silas estavam louvando a Deus, mas veja a situação deles. Aqui é muito gostoso, nós estamos aqui, cantamos, dançamos hoje, louvamos a Deus. Nós estamos bem, está no grupo de oração, o clima está agradável, né? Nós estamos num lugar protegido, iluminado, está tudo tranquilo aqui. Né? Mas Paulo e Silas foram açoitados, muitas feridas, jogados no cárcere inferior. Talvez pensando o que iria acontecer com eles depois daquilo. Condenados à morte, provavelmente. Mas pela meia-noite, no meio daquela situação, completamente desfavorável para eles, eles começam a louvar a Deus. Só doido louva a Deus quando apanharam para caramba. Apanharam. Estavam presos, nus, com fome, com frio, provavelmente seriam mortos e estavam lá louvando a Deus. Louvando a Deus. Eu acho que os outros presos deviam estar gozando a cara deles. Falaram, prenderam 2 loucos aí, ou 2 bêbados. Porque apanharam e estão cantando. Ou são bêbados ou loucos. Eu acho que às vezes nas nossas igrejas, é que aqui nós estamos num lugar um pouco mais fechado, mas de repente nas nossas igrejas, ou pela internet, alguém que passeia pelo site e vê um monte de gente louvando, ouve um louvor, fala, nossa, que bando de doido, né? Que bando de doido, estão aí cantando dentro da igreja, dançando, louvando a Deus. É um pouco isto. Eles preferiram o louvor, eles escolheram o louvor. Lembram que o louvor é atitude? Só entra na via do louvor quem tem atitude, e atitude de louvor. Se você não toma uma atitude de louvor na sua vida, nada vai acontecer. Porque atitude é escolha, e Paulo e Silas escolheram. E tiveram a atitude de louvor. Na liberdade deles, eles escolheram louvar a Deus. Eles poderiam ficar murmurando, lamentando a sua vida. Como eu disse semana passada, quem é da minha época, né, Chico? A Miriam não, mas o Chico sim. Né? Do Lipe e do Hard, lembram? O leão e a hiena que não ria, só murmurava, ó dia, ó vida, ó azar. Era assim. Tudo para aquela hiena era ó dia, ó vida, ó azar. Às vezes nós estamos assim na nossa vida, ó dia, ó vida, ó azar. Mas Paulo e Silas não, eles tiveram a atitude de louvor e clamaram ao céu na certeza da fé com louvores. E quando nós louvamos, a gente atinge o céu com o louvor. E as bênçãos, então, vêm sobre nós. E o que aconteceu com Paulo e Silas foi um fato tão extraordinário, que pelo poder do louvor, a graça de Deus atingiu a eles. Porque vejam, o que diz a palavra? Aconteceu um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Os alicerces daquele cárcere foram abalados, abriram-se as portas e soltaram-se as algemas de todos. Vejam, todas as portas das celas e todas as algemas de todos os presos foram soltas. Se a gente dá sequência nesse trecho de Atos, a gente vai verificar que o carcereiro entrou em desespero e pegou a espada dele para se matar. De tão forte aquele evento que aconteceu na cadeia, ele pegou a espada para se matar porque ele viu aquele terremoto, as portas se abrindo, as algemas se soltando. Ele falou, bom, vai todo mundo fugir, eu vou ser severamente punido, então eu prefiro me matar. Não é objeto da nossa pregação hoje, mas na sequência você entra no versículo fundacional da nossa comunidade, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. Paulo e Silas que falaram isso para o carcereiro. Mas vejam, o evento foi tão forte que ele queria se matar. Mas aí Paulo e Silas, calma, não faça mal nenhum a você mesmo, porque nós estamos todos aqui. Estamos todos aqui. E é interessante você perceber que Paulo e Silas tiveram essa atitude de louvor.
E o louvor atingiu também quem estava do lado deles. O louvor é tão poderoso, né? Deus é tão poderoso que através do louvor atinge você e aqueles que estão ao seu redor. O louvor libertou Paulo e Silas da cadeia, mas libertou também os outros. E vejam, eram outros presos, talvez alguns como eles, inocentes e presos injustamente. Ou de repente também tinham bandidos ali. Era uma cadeia. De repente pessoas que mataram, pessoas que roubaram, estavam presas ali. Mas a graça de Deus através do louvor atingiu a todos. Eu fiz muitas vezes essa experiência quando trabalhava em empresas, enfim. E o ambiente às vezes era pesado, umas pessoas contra as outras. Quem trabalha dentro de empresa sabe como muitas vezes o ambiente é muito complicado. Umas pessoas querendo comer as outras, jogo de poder, enfim. E quantas vezes eu fiz essa experiência de começar a louvar a Deus por aquela situação. E as coisas vão assim, acalmando, apaziguando, as soluções vão vindo. Quantas e quantas vezes fiz esta experiência do louvor. E de perceber que o louvor ia se propagando, porque é uma oração tão poderosa, porque é o poder de Deus, né? A gente sempre vai lembrando disso, que vai se propagando e vai atingindo quem está do lado. E Deus, no seu amor, no seu poder, na sua misericórdia, também quer que o nosso louvor atinja outras pessoas. Então faça essa experiência e eu tenho certeza absoluta que você vai depois contar para a gente. Olha, Ítalo, eu fiz aquela experiência numa situação lá na empresa, ou lá no ambiente da sua família, dos seus familiares, enfim, vizinhos, enfim, condomínio, situações diversas. Faça a experiência do louvor. E como eu dizia, comece com o terço de louvor. O terço de louvor é oração de criança, é oração simples. E eu digo sempre, o terço de louvor é apenas... Lembra aqueles carros antigos que precisava funcionar com manivela? Aquela manivela na frente, já teve um desses, Sidney? Era da Miriam, não. Aí você punha a manivela lá na frente, e aí quando dava a partida... É que nem o pedal da moto, né? Agora as motos mais modernas têm ignição eletrônica, mas no pedal você tem que pedalar, dar aquela pedalada, depois você não precisa mais. Então o terço de louvor é essa manivela, essa pedalada, que dá partida no motor, que te ajuda a entrar no movimento do louvor. Nós não podemos restringir o nosso louvor apenas ao terço de louvor. O terço de louvor, como eu disse na primeira semana do seminário, foi uma oração inspirada por Deus, e que eu pedi que tivéssemos testemunhos. Os testemunhos vieram, os testemunhos aconteceram, e ele foi para o livro. E o livro acabou existindo por causa disso, porque eu falei para o Senhor, se os testemunhos não vierem, eu não vou lançar o livro e não vou colocar o terço de louvor. Por exemplo, uma época, no nosso grupo, nesse grupo de oração, mas ainda lá na paróquia Nossa Senhora do Sion, já há uns 15 anos atrás, talvez, bem no início estava escrevendo o livro. Eu coordenava o grupo de oração e um desses dias fiz um desafio como fiz aqui. Nós estávamos numa situação, estava uma depressão enorme naquele grupo de oração. Crise financeira geral. Então imagina, uns 15 anos atrás, 1999, foi quando eu lancei o livro, então era por ali, 98, 99... Um clima tão ruim no grupo de oração, porque nós estávamos com várias pessoas desempregadas. Aqui eu conto testemunho de 5 delas. Nós tínhamos ali precisando trocar de emprego, a esposa dele desempregada. Nós tínhamos o Alberone, carpinteiro,
e que já estava numa situação complicada, não tinha serviço, não entrava serviço nenhum para ele. O nome da esposa dele estava na lista do corte da empresa que ela trabalhava. E tínhamos ainda o Sérgio, engenheiro, desempregado há 5 anos. E começou a participar do nosso grupo de oração. Chegou um dia no grupo de oração que eu disse assim: olha, nós vamos todos começar a louvar e rezar o terço louvor pelos empregos que virão. Porque se o nosso grupo de oração, que é um grupo de louvor, se ele não prestar para arrumar emprego para pai de família que precisa, esse grupo de oração, que é esse nosso, que você está participando hoje, ele não vai prestar para mais nada. Então nós vamos fechar esse grupo de oração. Foi o que eu falei. Eu falei, se o grupo de oração com louvor não conseguir emprego para pai de família, a gente fecha o grupo de oração. Nós vamos fechar esse grupo de oração. E estava disposto a fechar mesmo, porque não é possível um grupo de louvor não alcançar a graça e a gente vendo as pessoas passando necessidade. Mas passou muito pouco tempo, o Alberoni, carpinteiro, não dava mais conta de tanto pedido que foi entrando para ele. Ele tinha que até negar serviço. O nome da esposa dele, a Silvana, sumiu da lista de corte da empresa. Ela não sabe explicar até hoje como o nome dela, de repente, sumiu da lista, estava na lista de corte da empresa. O Aloísio conseguiu um emprego na época para ganhar mais que o dobro do que ganhava, e a esposa dele, vieram 2 ou 3 opções para escolher qual era a melhor. Faltava ainda o Sérgio, 5 anos, desempregado, depressão, o filhinho dele novo, agora está com quase 20, está com 18 anos, se não me engano já. Depressão, eu falei, nós vamos continuar louvando. Louve a Deus, Lina e Sérgio, grandes amigos nossos. E eles toparam a proposta do louvor e começaram a louvar a Deus, e em pouquíssimo tempo ele conseguiu passar, vejam o tamanho da graça, num concurso do Superior Tribunal Federal. Não é fácil, não é fácil. Está empregado até hoje, nesse mesmo emprego. Isso salvou, vamos dizer assim, a vida deles. E por isso nós estamos aqui. O grupo de oração não foi fechado. Nós estamos participando dele hoje. Estamos participando dele hoje. Então fica aí ficam esses testemunhos de nós sabermos que louvor é atitude. É atitude nossa, de filhos de Deus, ovelhas que precisam ser guiados por Ele. Ele é que nos dá a luz para iluminar o nosso caminho quando nós não temos mais esperança, quando tudo está escuro, quando não tem mais saída, quando não tem mais solução. Ele é a luz, Ele é a solução. Fazer essa experiência. E agora nós vamos fazer essa experiência diante de Jesus. Jesus sacramentado, que é nosso Deus e que nos convida a louvar. Ele mesmo, quantas vezes nós temos na Sagrada Escritura? Ele louvava a Deus. Ele bendizia na sua comunhão íntima com o Pai. E é o que nós vamos pedir para o Senhor hoje. Esta comunhão íntima com o Pai, com o próprio Senhor e com o próprio Espírito Santo, que nos leva do interior do nosso coração a louvar e a bendizer o nosso Deus. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão,